Saúde em Foco apresenta Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na Pele. Muito bem, quinta-feira, olha o tema de hoje, gente. Socorro! Meu cabelo está caindo muito. Eita! Vale pra mim, que sou homem, vale pra você que é mulher, vale pra você que é trans, vale pra você que é gay, vale pra você, vale pra todo mundo, tá bom? Então é o seguinte, 99639-8389. O problema hoje é queda de cabelo. Socorro! Meu cabelo está caindo muito, doutora. Pois é. Aí a gente já começa essa live, né, de hoje, esse programa de hoje aí, perguntando o seguinte: a gente perde cabelo todo dia, porque a gente olha no ralo, eu pelo menos tenho essa curiosidade de olhar, né, no ralo do banheiro quando a gente tá tomando banho lá. E a gente percebe, né, ou às vezes no sabonete, quando você tá tomando banho, você diz, oxe, esse cabelo foi de onde, né? Então, a gente perde cabelo. Eu acho que a gente perde cabelo todo dia. Eu queria lhe perguntar se isso é verdade ou mito. E qual é a quantidade normal, e se é normal cair cabelo todo dia? Então, boa tarde, pessoal. Então, vamos falar sobre esse tema que é tão comum no consultório dermatológico, né? Que é a questão de queda de cabelos. Então, assim, é normal cair cabelos? Sim, a gente tem, os cabelos que a gente tem, eles estão em fases de ciclos diferentes, né? Eu costumo dizer que o cabelo, ele nasce, cresce, envelhece e morre. Ele tem 3 fases. E tem alguns fios nessa fase de crescimento, tem fios que estão nessa fase adulta, né? E tem fios na fase de que ele envelhece e morre, que já estão prontos para cair, porque é um processo normal de renovação, é um ciclo do cabelo. Então, é normal cair cerca de 100 a 150 fios por dia, sendo normal mesmo, não sendo doença, não sendo nada patológico. Então, toda vez que você pentear seus cabelos, vai cair exatamente essa quantidade, mais ou menos, por dia. O problema é quando você começa a perceber que está caindo mais do que o que você percebia que era o seu normal. Tipo assim, eita, eu tô penteando o cabelo e tá vindo mais cabelo no meu pente. O ralo tá ficando mais cheio do que o que ficava. Porque claro que a gente não vai precisar ficar contando lá, né? Deixa eu ver se tem 100 fios, 150 fios no dia. Mas há essa percepção de aumento na escova, de aumento de pelo nos ralos, no ralo do banheiro. Então, se você está percebendo que o seu cabelo está caindo mais do que o que normalmente caía, provavelmente ele deve estar caindo mais do que esses 100, 150 fios por dia. Lembrando que tem um detalhe. Às vezes, quem tem cabelos cacheados e que não costuma lavar e pentear todos os dias. Então, por exemplo, se a pessoa lava dia sim, dia não e costuma pentear o cabelo dia sim, dia não, principalmente quem tem cabelo cacheado. Então, normalmente, se no dia anterior a pessoa não penteou, não lavou, no dia seguinte que for lavar, não vai cair 100, vai cair os 200, né? Porque vai juntar o do dia e o do dia anterior que não foi penteado. Então, às vezes, a pessoa que tem, por exemplo, cabelo cacheado, às vezes pode perceber que quando vai lavar o cabelo, tá caindo mais, mas por causa disso. Porque tá passando, às vezes, mais de um dia sem lavar e acaba não penteando. Porque, por exemplo, eu quando tô com meu cabelo cacheado, não dá pra pentear com ele seco mesmo. Mas se você, não, eu costumo pentear todo dia e tô percebendo que tá com mais fios na escova mesmo. Por onde eu passo na minha casa, fica cabelo por todo canto. O ralo tá ficando mais cheio. Então, provavelmente, você está realmente com alguma coisa causando essa queda de cabelo mais acentuada, mais do que o que é o normal. Isso precisa ser investigado e é isso que a gente vai falar aqui na live, sobre quais são essas causas. Pronto, agora vamos a elas. O que causa, doutora? O que pode causar, por exemplo, medicamentos, alguns procedimentos que nós fazemos nos cabelos, como selagem, outros procedimentos químicos que a gente pode colocar no nosso cabelo, na nossa cabeça aí, isso pode provocar a queda, enfim, né? O que é que, de tantas causas, quais são as mais frequentes na sua clínica no dia a dia? Então, vamos lá. Causas de queda de cabelo. Primeira coisa, a gente tem que identificar realmente qual o motivo daquela queda. Porque normalmente as pessoas às vezes ficam assim, será que eu tô com alopécia? Alopécia é queda de cabelo, tá, gente? Então, alopécia não é nenhuma doença à parte, uma coisa perigosa. Alopécia é sinônimo de queda de cabelo. Agora, qual alopécia que você tá? Será que é uma queda de cabelo por algum evento de estresse que aconteceu na sua vida? Ou por alguma carência de alguma vitamina? Se é uma queda de cabelo por causa de algum processo de inflamação no seu couro cabeludo, por alguma doença no couro cabeludo, se é um processo genético, como a calvície, então qual alopécia que é? Aí isso vai ter que ser investigado. E aí existem várias causas. A gente fez uma live aqui sobre calvície, né? Falando especificamente sobre a calvície, mas hoje eu queria falar muito sobre essa questão da queda geral dos cabelos, que é muito frequente. Às vezes, o que mais se apavora é mulher, né? Porque vê, né, aquele monte de cabelo caindo, às vezes tá começando a ficar o cabelo mais ralinho. E aí, quais são as causas mais frequentes a gente vê isso?
Então, geralmente, o que é que acontece? Quando tem qualquer estresse, e aí não é estresse, necessariamente estresse emocional. O estresse emocional conta também. Mas um estresse físico, por exemplo, uma dengue, uma zika, chikungunya, covid, uma cirurgia, uma infecção, uma sinusite mais pesada, enfim, qualquer infecção no organismo é um estresse para o organismo. Seu organismo, quando você está passando por esse momento de estresse, ele entende que você tem que focar em combater aquele causador do estresse. Se é uma infecção, ir lá e combater a infecção. Então, automaticamente, ele coloca energia naquele processo para você se curar. E o que não é vital, como, por exemplo, crescimento de cabelo não é vital para sua sobrevivência como ser humano. Uhum. Então, o organismo desvia o foco da energia para essa outra área que você precisa para salvar a sua vida e o ciclo do cabelo se interrompe. Então, muitos fios entram na fase de queda. Por quê? Porque a energia cessou ali. E aí, o que acontece? Quando você tem um evento de estresse, por exemplo, você teve dengue, teve covid, teve uma cirurgia, o cabelo não vai cair imediatamente quando acontece aquele processo de estresse. Geralmente, depois de 3 meses depois que aconteceu esse evento de estresse, é que o cabelo começa a cair. Porque quando o cabelo entra nessa fase do ciclo dele, que é a fase de queda, ele não desprende automaticamente, ele pode levar até 3 meses para começar a desprender. Então, geralmente, quando a pessoa chega com a queixa de queda de cabelo, eu pergunto, né? Quanto tempo que você está com essa queda de cabelo? Ah, eu comecei essa queda tem 1 mês. Então, estamos no mês de julho. Começou agora no mês de julho? Tá. 3 meses antes de julho. Então, no mês de abril. Aconteceu alguma coisa em abril? Você teve alguma infecção em abril? Uma dengue, zika, chikungunya, covid, infecção urinária, sinusite? Não tive nada. Teve algum estresse muito grande, emocional? Às vezes separou, perdeu o emprego? Não. Fez alguma cirurgia, né? 3 meses antes de ter começado a queda de cabelo? Então, a gente investiga primeiro no que a gente chama de anamnese, que é a conversa. É um trabalho de detetive mesmo, que a gente tem que identificar o que é que pode ter causado. A maioria das causas da queda de cabelo a gente consegue identificar nessa conversa com o paciente. Mas pode ter algumas que a gente investiga tudo, tenta buscar na conversa, tenta examinar o couro cabeludo do paciente, né, que é a segunda etapa. Depois a gente tentar entender a história de como começou essa queda. Aí a gente vai examinar o couro cabeludo para ver se o couro cabeludo está todo saudável, ou se tem algum processo inflamatório no couro cabeludo que pode estar gerando essa queda de cabelo. E aí, por fim, a gente complementa com exames, né? Às vezes fazendo alguns exames de sangue, às vezes a pessoa pode ter uma anemia, a pessoa pode ter um problema de tireoide, às vezes a pessoa pode estar com uma carência de vitamina D, de zinco, e isso ser a causa da queda. E aí, se isso for a causa da queda, a gente vai corrigir a causa do problema. Então, sempre, queda de cabelo pode ter 1 milhão de causas. E pode ser que a gente investigue tudo e não ache nada, mas tem que ser investigado para poder a gente tentar tratar a causa do problema. Tá, eu já tinha até anotado aqui a questão da anemia, mas eu já risquei, porque você já confirmou que sim. Mas, por exemplo, doutor, uma coisa que tem acontecido muito, e a gente falou muito isso depois da pandemia, que é a questão da imunidade, né? Pós-pandemia, pós-Covid, quem teve, né, percebeu uma certa queda na sua disposição diária de levantar, de fazer exercícios, o mais básico dos básicos, fazer a caminhada. Eu era tão disposto, eu era tão disposta, e de repente, aí você vai fazer um exame, ou às vezes nem faz, né? Você já percebe que a sua imunidade não é a mesma, você pega gripe com muita facilidade, enfim. A baixa imunidade, ela também pode provocar, é um sinal a queda de cabelo. Para quem, na realidade? A queda de cabelo é um sinal, pode ser um sinal de baixa imunidade, e a baixa imunidade pode também provocar a queda do cabelo. Então, assim, a queda de cabelo vai ter alguma causa que pode ser no sangue, digamos assim, ou pode ser um evento normal do organismo, de recuperação do organismo, ou pode ser alguma doença específica do couro cabeludo. Quando a pessoa tem uma baixa imunidade, a gente tem que identificar o que está causando essa baixa imunidade. Porque, às vezes, o estresse, por exemplo, o período de pandemia foi muito estressante. Não só pelo fato da doença em si, do Covid e tudo que ela causou, né? Porque todo mundo teve alguém querido que adoeceu, que às vezes pode ter ficado grave, que perdeu. Todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. E foi um período extremamente desgastante. Então, assim, esse período deixou todo mundo traumatizado? Eu digo que sim. Então, com certeza. A gente está com o impacto disso até hoje, no emocional. Quem pode falar até melhor isso, assim, a demanda dos psicólogos, como aumentou, né? Muito. Então, esse estresse emocional pode causar uma baixa, né, da imunidade e a pessoa ficar mais suscetível a pegar infecções? Pode. E essas infecções podem causar queda de cabelo? Podem também. Quando a gente fala da questão da anemia, não é só a anemia que dá queda de cabelo. Às vezes você tá lá, quando você faz o exame de sangue, né, o hemograma,
a gente vê que o seu hemograma tá todo bom, você não tem anemia, tá tudo ok, mas às vezes as suas reservas de ferro podem estar baixas. Porque a gente usa ferro no nosso corpo para várias coisas. Não é só para formar as células do sangue que transportam o oxigênio. A gente usa ferro para o cabelo, ferro para a unha, por exemplo. A mulher, quando está grávida, por que ela precisa suplementar e tomar ferro? Porque precisa de uma reserva de ferro mais aumentada para a criança, quando está amamentando também. Então, veja, o ferro tem uma função muito grande, inclusive na imunidade. Então, às vezes, se as reservas de ferro estão dentro do valor de referência, quer dizer, estão boas para não te dar anemia, mas estão baixas para o cabelo, por exemplo, para ter reserva suficiente para crescer cabelo, porque para o organismo entender que você está bem, que você está com seu estoque bom para poder fazer algo que não é vital para a sua vida funcione, você tem que estar com a reserva adequada, com o estoque adequado. Então, essa questão dos níveis de ferro, principalmente que a gente chama de ferritina, que são os estoques de ferro no organismo, eles precisam estar mais altos. Só para você ter uma ideia, quando a gente dosa a ferritina no sangue de um paciente, o normal dela varia de laboratório para laboratório, mas a média normal é estar entre 11 e 306. Para mulher, né? Falando aqui de mulher, porque essa questão de cabelo é muito mais um problema assim, muito mais estressante para mulher, né? Se ela tiver entre 11 e 306, ela está normal. Então eu digo que é um valor assim bem distante um do bem distante um do outro. Se você tiver com uma ferritina de 20, ela tá normal. O seu hemograma vai estar normal, você não vai estar anêmico. Mas, para não dar queda de cabelo, essa ferritina tem que estar no mínimo 70. Tem livros que falam até pelo menos 100. E você vê que o 100 e o 70 ainda tá longe do 306. E não raro eu pego exames no consultório, ainda mais de mulher, porque mulher a gente tem uma perda mensal de ferro através da menstruação. Se a mulher tiver algum problema uterino, né, um mioma, que aí sangra mais, aí perde mais ferro. Sem falar que mulher vive em dieta, né? Então acaba, às vezes, na alimentação não comendo o que deveria para repor. Então é muito comum ter queda de cabelo, às vezes, por isso. Então, às vezes, não é só olhar se não tá com anemia, né? É olhar como é que estão as reservas dessas vitaminas para ver se não estão insuficientes para causar queda de cabelo. É verdade. A Edjane Nunes diz o seguinte: melhor derma de Arapiraca, Alagoas. Estou sofrendo muito com queda de cabelo. Ela tá falando aqui. E olha como é que afeta a autoestima, né? Porque pra mulher, eu digo, olha, você pode estar com um vestido maravilhoso, uma roupa maravilhosa, uma maquiagem perfeita. Se seu cabelo não tiver bom, toda mulher que vai concordar comigo, a gente não fica bem, tá? Se o cabelo não tiver ok, você pode estar com o look mais lindo do mundo, né? Acho que até foi você que comentou aqui de uma paciente que você ouviu de câncer, que ela falou assim, que o tratamento foi desgastante, mas a parte que ela encarou como pior foi ter perdido os cabelos, né? E você ficou até assim impressionado, mas como assim, né? Mas pra você ver como tem um impacto muito grande a questão do cabelo na autoestima, em como a pessoa se vê, né? Então não é algo que não deve ser tratado, deve ser investigado e tratado corretamente, né? Pra você não ficar perdendo tempo, né? Com tratamentos que não funcionam e gastando dinheiro, né? Com que não funciona. Foi uma paciente oncológica, a doutora Berta Mendes, né? E o nome dela era Cristina, se eu não me engano, e ela falou, eu perguntei, ela tinha perdido um seio por conta do câncer dos seios, e eu pensando, né, como é que foi para você, né, ter perdido? Ele disse, não, na realidade, aquilo ali para mim é uma coisa que eu lamento ter perdido, mas assim, o que eu mais lamento é ter perdido os meus cabelos, porque quando ela veio para cá, já estava crescendo os seus cabelos. Então, Você vê qual a importância, né, para a mulher do cabelo. O homem não, a gente, se fizer um tratamento quimioterápico que precisa cair o cabelo, a gente não tem essa vaidade, a gente quer que cresça, né? Isso. Né? Mas não vai ficar tão quanto a mulher, né? A Bíblia diz que o cabelo é o véu da mulher, né? Então, é por isso. Doutora, após o parto, inclusive, é muito normal também ter queda de cabelo ou não tem nada de normal nisso aí? Então, pós-parto é muito normal, é esperado até ter essa queda de cabelo. E por um processo normal do organismo. O que acontece durante a gravidez? Na gravidez, o hormônio que segura a gravidez, ele faz com que os cabelos não entrem naquele ciclo do cabelo, né? De nascer, crescer, envelhecer e morrer. Eu digo que o cabelo tem a fase de criança, a fase adulta e a fase velhinho, né? E depois morre. O cabelo, na gravidez, ele só fica na fase de criança e adulto. Então, aqui, toda mulher que já engravidou sabe que durante a gravidez o cabelo fica mais bonito, mais volumoso, mais pesado, mais cheio. Por quê? Porque simplesmente aqueles 100, 150 fios que eram para cair normalmente, que é o ciclo, né, do cabelo, eles não caem. Eles só ficam na fase de crescimento e na fase adulta.
Por quê? Por causa do estímulo do hormônio que mantém a gravidez. Aí, beleza. Nasceu o menino, o que é que acontece com o hormônio? Cai, despenca. E aí, aquele estímulo que estava mantendo seus cabelos, né, durante 9 meses ali, só crescer e multiplicar, né, e ficar maravilhoso, vai cessar. Tudo que era para ter caído nesses 9 meses vai cair no pós-parto. Porque era para ter caído 150 fios, mas não caiu por causa desse estímulo hormonal. E aí, geralmente, quantos meses depois? Lembra que eu falei que o evento que causa a queda de cabelo começa, geralmente, 3 meses antes do início da queda? Então, geralmente, 3 meses depois do parto é que começa a queda de cabelo pós-parto. E aí, o normal é cair de 100 a 150 fios por dia, né? Em todo mundo. Numa mulher do pós-parto, é normal cair até 500 fios por dia. Sem ser doença. Isso é normal. Então, a gente pensa que vai ficar careca, literalmente. Então, a boa notícia pra você, minha querida mãezinha que está aí, passando o maior aperreio, que é com um bebê aí novinho, já está estressada, cansada com a questão da amamentação e agora ainda tem que ver os cabelos caindo. A boa notícia, você não vai ficar careca, tá? Porque não fica careca, os cabelos voltam a nascer. Mas que é um processo que vai acontecer mesmo, que acontece com todas as mulheres, que depois no pós-parto. Umas mais, umas menos, mas todas vão ter queda porque é um processo que a gente chama de fisiológico. Agora, o que a gente tem que ver nessa mulher no pós-parto? Você tem algo a mais, fora a própria naturalidade, a própria natureza que tem esse processo, fora o processo natural do organismo, você tem algo a mais. Por quê? Aí vamos voltar para a questão do ferro, por exemplo. A gente sabe que é importante para a grávida fazer suplementação de ferro por causa do bebê. E é muito importante manter essa suplementação de ferro, até o Ministério da Saúde recomenda isso, até o 4º mês depois que ganha o neném. E às vezes eu vejo muitas mulheres que não continuam a suplementação, às vezes até por uma falta de orientação. E aí lembre, vai vir o parto, que quer seja cesárea, quer seja normal, vai ter um sangramento, depois vai vir a amamentação. Então, tudo isso aí pode fazer com que suas reservas de ferro fiquem baixas. Vai vir um sangramento, que depois que a mulher ganha neném, fica mais ou menos uns 15 dias sangrando. Então, é muito importante a gente ver, fora o processo natural do organismo, da queda pós-parto, né, que vai acontecer depois de 3 meses após o parto. Será que tem algo a mais? Será que as suas vitaminas estão mais baixas? Né? Por exemplo, principalmente os níveis de ferro. Será que você tem alguma tendência à calvície? Já, porque às vezes o que acontece? Você já tem uma predisposição à calvície e meio que aquilo ali foi só um gatilho para poder acentuar mais o processo de calvície. Então isso também tem que ser examinado. Por isso da importância de você passar num dermatologista para poder examinar o seu couro cabeludo, ver, né, colher a história, ver se a história realmente só está relacionada ao parto e à gravidez, ou ver se tem mais alguma outra coisa que pode estar piorando essa queda, para ir tratar corretamente. Tá. Quando a gente, às vezes, ia no supermercado, então ficava umas ampolazinhas ali de vitamina A no check-out. Quando você estava passando no caixa, né? E aí, muita gente comprava para colocar no shampoo a vitamina A, porque a vitamina A ela evitava a queda dos cabelos. Então, naquela década ali, era uma onda isso aí, né? Muita gente comprava, colocava dentro do shampoo. A minha pergunta, doutora, qual a vitamina melhor, que é a melhor vitamina para parar a queda de cabelos? E se é que ela realmente existe, se é que ela é a vitamina A? Então, a melhor vitamina é aquela que foi identificada se você está precisando dela. Tipo, se é o seu zinco que tá baixo, a gente vai repor o zinco. Se é a vitamina D que tá baixa, vai repor a vitamina D. Se for o ferro, vai repor o ferro. Mas essas vitaminas gerais, né, que tem assim de cabelo, não sei o que, hair, não sei o que. Sim. Hair, tem um bocado assim, né? Sim. Elas são suplementações que normalmente tem só os níveis do IDR, das necessidades diárias. Então, não são suplementações, às vezes, pro extra, do que o cabelo realmente precisa se você tiver com alguma carência. Então, tomar esses suplementos porque seu cabelo está caindo, não vai servir de nada se você não identificar qual é a causa. Porque se a sua causa for o ferro baixo, a gente vai precisar fazer uma suplementação específica do ferro. E às vezes eu faço até com injetável, porque às vezes está tão baixo o ferro que a pessoa, se for só o oral, vai demorar muito até aumentar. Então, o ponto é esse. Vitaminas gerais para cabelo, tomadas, né, dessas essas cápsulas, não vão funcionar de nada se você não tratar a causa. Ah, mas eu quero tomar. Então toma. Ah, eu tomei e melhorei depois de 3 meses. Ah, porque você já iria melhorar em 3 meses. Geralmente a queda de cabelo, essa, por exemplo, que a gente chama de eflúvio telógeno, depois do parto, a queda pós-Covid, a queda após um estresse, a separação, essa queda, ela dura em torno de 3 a no máximo 6 meses. Então, geralmente essas vitaminas mandam lá, tome 3 meses, tome 6 meses. Então, iria melhorar com a sequela, tipo.
O mais importante tem uma causa? Então a gente vai tratar aquela causa. Agora, vitaminas tópicas, essa aí que você está falando, né? De ampolas de vitamina para fortalecer o cabelo. A gente sabe que de uso tópico, a única coisa que tem comprovada que ajuda nos processos de queda é o minoxidil. Tá? Agora, que vitaminas vai fazer crescer mais cabelo ou crescer mais rápido, né? De botar ampola no shampoo, isso não tem nenhuma comprovação científica e também realmente a gente não vai conseguir absorver ali pelo couro cabeludo, né? O que a gente tem que ver no couro cabeludo é se tem alguma doença. Porque às vezes você pode ter algum tipo de alopécia, por exemplo, lúpus é uma doença que pode afetar o couro cabeludo. Uma psoríase, um problema que pode afetar o couro cabeludo. Uma caspa, uma dermatite seborreica. Então, se você tem alguma doença inflamatória no couro cabeludo, a gente tem que tratar aquele processo de inflamação, porque senão ele dá mais queda. Mas usar vitaminas em si, isso não vai funcionar, né? E é independente, tá? Vitamina A, B, qualquer dessas coisas, qualquer uma que vai. Se precisar tomar alguma vitamina, tem que ser oral. E outra coisa também, gente, shampoo anti-queda não para a queda, tá? Eu nunca passo shampoo anti-queda porque não para a queda. É o mesmo raciocínio das vitaminas do couro cabeludo. Tratar a queda é investigar a causa. Os shampoos anti-queda, eles podem até ajudar na questão assim, às vezes o cabelo é identificado por química e tal, ele fazer uma hidratação, mas dizer que ele vai parar a queda, não. Aí, o que tem que ser visto do shampoo? O shampoo é para limpeza do cabelo. Qual é a necessidade? Tem caspa? Então vai ter que usar um shampoo anti-caspa. Tem alguma outra doença do couro cabeludo? Vai usar o shampoo para aquela doença do couro cabeludo, entendeu? Tratar. O assunto é socorro, meu cabelo está caindo, né? Tá caindo muito. Doutora, tem uma pergunta aqui do nosso internauta, que ele colocou assim, o João Lucas, boa tarde, tem uma dúvida. Quem tem problema na tireoide, mesmo tomando a medicação, por que o cabelo continua a cair? Então, os problemas de tireoide, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, né, que é quando o hormônio está para menos ou para mais, podem causar queda de cabelo. O fato de você estar tomando remédio não significa que ela está controlada. Então, a primeira pergunta que eu faço é, está controlada? Repetir o exame, porque às vezes você começou a tomar agora a medicação, mas ainda não deu tempo da tireoide controlar. Então, se não tiver controlado ainda, vai continuar a queda. Não, eu já fiz os exames, já controlou, a tireoide está toda ok. Beleza. Já investigou se não tem mais alguma coisa causando essa queda de cabelo fora a tireoide? Nós vimos aqui que temos vários fatores que podem causar. Quer fatores no sangue, como carências de vitaminas, doenças que podem causar queda de cabelo, como lúpus, enfim. Ou problemas do couro cabeludo mesmo. Será que não é um processo de calvície? Junto, nada impede. A pessoa não precisa só ter uma queda de cabelo. Às vezes a pessoa pode ter calvície e pode ter queda pós-parto, tudo junto. A pessoa pode ter queda de cabelo porque está com anemia, mas pode ter uma caspa junto. E as duas coisas estarem contribuindo com a queda de cabelo. Então, assim, controlar a tireoide com certeza é o primeiro passo, tá? A tireoide tem que estar ok para poder não estar caindo. Tanto é que eu peço o exame de tireoide para avaliar uma das causas da queda de cabelo. Agora, se mesmo assim está controlado e ainda continua, aí tem que ver as outras causas. Tá bom, quero mandar um abraço aqui pro seu Sandro Amorim, que tá ouvindo a gente aí agora, dando carona pra gente no seu carro. Muito obrigado, seu Sandro. A dona Marley de Leite, lá de Garanhuns, mandou uma mensagem linda pra mim ontem, depois do programa. Falou que tá operada do coração, mas não perde um Saúde em Foco, na cidade belíssima e gostosíssima de Garanhuns. Muito obrigado, que Deus abençoe. Que a sua plena recuperação, dona Marley, seja mais breve possível, né? Ela que sempre tá ouvindo a nossa programação aqui, inclusive eu acompanho quando ela, inclusive na madrugada, ouve o programa do Robson Silva, como eu também, de vez em quando ela está participando lá, né? Muito obrigado pela audiência, pela credibilidade. Doutora, procedimentos químicos, eita, e agora? Tintura, alisamento, podem dar queda de cabelos? Depois a gente vai ouvir a pergunta aí da Edneuza Gadi. Então, qualquer procedimento químico pode dar queda, mas principalmente pode dar quebra. A queda dos fios é quando cai da raiz, né? Que você vai puxando e vai vendo que um monte de fio tá caindo. Mas a quebra é quando o fio se parte no meio, né? Então, qualquer procedimento químico envolve abrir cutícula do cabelo. E quando você abre, às vezes você não consegue que ela volte a ficar como ela era antes. Mesmo que use os produtos para selar, para fechar a cutícula, mas uma vez aberta, não tem nada que consiga deixar como era antes, digamos assim, o cabelo natural, né? Virgem, sem nenhum procedimento químico. Então, as químicas dão principalmente quebra dos fios. Mas podem dar queda também. Em quais situações? Quando elas causam uma dermatite no couro cabeludo. Então, às vezes você teve uma reação alérgica ali ao produto que foi utilizado.
E aí causou uma inflamação ali no couro cabeludo, porque deu alergia. Então isso pode sim ser um estresse suficiente para ter uma queda de cabelos. Mas o mais frequente realmente é a quebra. E aí eu digo, a gente tem que escolher uma coisa só para estragar o cabelo, tá, gente? 2 não dá, não. Então você escolhe ou alisa ou pinta, porque também as 2 não tem cabelo que aguente ficar na cabeça com tanta coisa, né? Aí junta com escova, com chapinha, com outra coisa. Os cabelos da gente, assim, também eles são bem Highlander, né? Aguentam peso pesado. Então, normalmente eu digo, você vai pintar? Então tenta não alisar. Ou então, mas eu não aguento, eu amo meu cabelo liso. Então tá bom, então aceita suas escolhas, mas escolhe um alisamento que agrida menos. Vai olhar os que tem registro na Anvisa para você não ter os riscos, né, os perigos dos alisantes que são liberadores, falam que não tem formol, mas são liberadores de formol. Procura os alisantes que são mais seguros, né, liberados pela Anvisa. Procura um bom profissional, porque eu acho que hoje em dia, para tudo, a gente tem que procurar realmente uma pessoa que a gente tenha confiança, né, para poder fazer. Ainda mais química no cabelo, né? Então, sempre procure um profissional de confiança, procure referências para você poder estar fazendo. Faça teste, né? Uma boa cabeleireira geralmente faz um teste antes no cabelo, né? Não sai tacando o produto antes de ver se o seu cabelo vai aguentar aquele produto. Então, acho prudente. Às vezes tem gente que fica chateado com a cabeleireira, né? Quando a cabeleireira fala que vai ter que fazer um teste, ou às vezes quando fala que não vai fazer porque não passou no teste. E, na verdade, ela devia agradecer e valorizar essa profissional, porque ela não está querendo só o dinheiro, ela está sendo mais do que cuidadosa. E é isso aí que tem que ser. Está sendo literalmente profissional, né? Doutora, anestesia, por exemplo, né? É uma pergunta frequente também da mulherada, né? Principalmente da mulherada. A anestesia é normal provocar queda de cabelos? Então vamos lá. A anestesia e se os remédios de anestesia, não. O que é que acontece? O que é que vai te dar queda de cabelo depois de uma anestesia? O que causou você precisar ter aquela anestesia? Tipo, você precisou de uma anestesia por alguma coisa, né? Normalmente é porque você vai fazer uma cirurgia, fez uma cesárea, vai operar de uma apendicite. Algum motivo te fez, porque a pessoa não tomou anestesia de graça. Tipo assim, eu vou ali no hospital tomar uma anestesia. Então, todo esse estresse que te fez precisar de uma anestesia, né, que pode ser o estresse cirúrgico e pode ser o estresse da situação, por exemplo, do que você teve, que te motivou a precisar de uma cirurgia, uma apendicite, o estresse de um problema de vesícula, a dor de de um problema que você precisou ser operado. E isso é um estresse suficiente. O tempo que você fica no hospital, não é fácil você ficar internado no hospital, né? Levar um monte de furada, de soro e de exame. Então, todo esse processo de estresse da situação em si pode causar queda de cabelo depois. Mas não a anestesia em si, entendeu? Não o procedimento em si. Mas o que levou ele ser necessário, aí sim, com certeza isso causa queda de cabelo. E, doutora, finalmente, assim, não tem queda de cabelos. A pessoa não tem queda de cabelo, mas quer que ele cresça mais rápido. Tem alguma vitamina para fazer isso? Ou a gente já falou sobre isso aqui e tem que esperar mesmo a natureza, né? Que Deus, nosso Criador, mande para nossa cabeça crescer mais cabelo, nascer mais cabelo, enfim. O que é que deve ser feito? Então, vamos lá. Com relação ao crescimento em tamanho, né? Sim. Porque muita gente fala assim, eu tomei essa vitamina, meu cabelo cresceu 6 centímetros em um mês. Então, não existe nenhuma vitamina que vai fazer o seu cabelo crescer mais rápido do que o que a sua genética já determina. Geralmente, o cabelo, ele cresce, em média, de 0,5 a 1 centímetro por mês. Isso é o normal. Todo mundo cresce, em média, isso. Agora, tem gente que pode crescer 6 centímetros no mês? Pode, porque é igual a altura, né? Qual é a média da população de altura? A média da população é ter 1,60. Mas não tem gente com 1,40, não tem gente com 1,80? Pronto, mas a média é 1,60. Então, a média do crescimento do cabelo é de 0,5 a 1 centímetro. Tem gente que cresce mais rápido do que isso? Tem, porque a predisposição genética da pessoa é de crescer mais rápido o cabelo. Tem gente que cresce mais lento? Tem também, por uma predisposição genética. Então, na genética, a gente não tem como mudar ainda, né? Não tem nada na medicina que a gente vá lá para estimular a sua genética a crescer mais rápido. Mas o que acontece? A gente consegue estimular em questão de volume. Então, às vezes, a pessoa está perdendo o volume de cabelo, como na calvície. Então, a gente tem medicações que atuam bloqueando o processo de que está fazendo o seu cabelo afinar, sumir, encurtar e diminuir. E produtos que engrossam o fio e aumentam a quantidade de fios.
Mas um produto que faça crescer em tamanho mais rápido, isso aí realmente não existe. Tem muita propaganda, muita gente fala que cresceu, mas na verdade aquela pessoa que cresceu, que mostra lá, aquele antes e depois, né? Pessoa, um cabelo aqui, aí depois de um mês o cabelo na cintura. Aquilo é totalmente fake, tá, gente? Ou então a pessoa tem uma genética maravilhosa. Teve uma pessoa, uma seguidora no Instagram que falou assim: ai, meu cabelo dá até raiva, que ele cresce 10 centímetros por mês. E eu tenho que cortar todo mês porque o crescimento dele é de 10 centímetros. Eu digo, mulher, por Cristo, não fala isso nem muito alto aqui, vão atrás de você. Né? Você não podia nem divulgar isso, porque 10 centímetros. Mas pra você ver, o que pra algumas pessoas é desejado, pra ela era um incômodo, porque tinha que estar lá todo mês no cabeleireiro cortando o cabelo, porque era muito. Mas isso é o quê? Uma predisposição genética. Não era nenhuma vitamina que ela estava tomando. Isso entendeu? é em casa em 1000, né, gente? Também, né? 1000? Oh, meu Deus. Bota 1000 nisso, Bota 1000 nisso. Aí tem aqui as caixinhas. A caixinha tem aqui, ó. 80% do meu cabelo caiu. Enfim, foi lutas, mas outra causa também interferiu a confirmação de lúpus, que você já falou. Exatamente. Então, o lúpus é uma doença. Existem duas formas de lúpus. Existe o lúpus eritematoso sistêmico, que é a forma do lúpus no sangue, digamos assim, que aí pode afetar órgãos, né, como os rins, por exemplo, afeta as juntas e pode dar queda de cabelo. E às vezes a primeira manifestação desse lúpus é uma queda de cabelo. E existe um outro tipo de lúpus, que é um lúpus só cutâneo, que é o lúpus só da pele, que aí dá só lesões de pele e pode dar lesões no couro cabeludo. Qual é o problema do lúpus? É que geralmente o lúpus, o tipo de alopécia, né? O tipo de queda de cabelo do lúpus é uma alopécia cicatricial. O que é isso? Se quando começar a queda a gente não interferir e tratar a doença, que é no caso tratar a doença lúpus, a pessoa pode perder definitivamente os cabelos e não conseguir recuperar. Então a gente fala que é uma urgência dermatológica, assim. Se a gente está diante de um quadro de uma alopécia cicatricial, que tem várias, tá? Não é só o lúpus, a gente tem as foliculites decalvantes, existe o líquen planopilar, que são várias doenças diferentes que causam queda de cabelo. E aí, essas doenças têm que ser tratadas o mais rápido possível, para poder a pessoa não perder totalmente. Agora, cada caso é um caso. No caso dela, que ela falou, perdeu 80%. Será que foi só o lúpus? Ou foi a questão? Tem medicações que são utilizadas que podem ter ajudado na queda. Será que a doença estava afetando o couro cabeludo? Ou está afetando só o sangue? Como é que está o controle? Conseguiu controlar agora, né? Está tomando as medicações que a gente utiliza para poder estimular o crescimento? Então, isso aí, você é uma paciente, a pessoa que perguntou isso, que precisa de um acompanhamento com reumato, que acompanha os casos de lúpus, mas precisa de um acompanhamento com um dermatologista, para que a gente possa casar e te acompanhar por todas as queixas que você tem, incluindo para essa queda de cabelo. Tá certo. Vamos então aí, Sérgio, a pergunta da Edneuza Gadi. Vamos lá? Boa tarde, doutora. Eu sou Edneuza Gadi, tenho 60 anos, né, presidente do Manotelo Solidário. Eu queria saber o seguinte, eu entrei no começo de ansiedade e depois partiu para uma depressão. E eu notei que o meu cabelo, ele não tinha muito, assim, não cai muito. Ele só cai quando eu vou pentear, porque ele é cacheado, então dá aquela quebrada, claro. Quando a gente penteia, a gente tem aquele chumaço de cabelo. Mas eu percebi que nesse período, meu cabelo caía com facilidade. A partir do momento que eu comecei a fazer meu tratamento, eu comecei a tomar alguns medicamentos que o médico passou, eu melhorei bastante. E hoje eu sinto que está bem melhor, a queda de cabelo diminuiu. Poderia ser só no período que eu estava bem estressada? Pode sim. O estresse emocional pode ser causa suficiente para causar muita queda de cabelo, né? E às vezes, algumas medicações que são usadas, né, para tratar ansiedade, depressão, também podem causar. Então, do que é uma faca de dois gumes, né? Que às vezes a doença, né, a ansiedade em si causa queda de cabelo e às vezes o tratamento pode também piorar um pouquinho a queda. Ainda bem que no seu caso o tratamento ajudou a melhorar, porque ajudou a controlar a ansiedade e automaticamente ajudou também a melhorar o cabelo, né? Então pode sim. Agora, se ainda persistir, como no seu caso, no caso dela já melhorou, então beleza, foi só isso. Mas se você que tá, né, passou por um período de estresse muito grande, tá tomando um remédio, já está mais controlada da questão da ansiedade, do estresse, e ainda continua tendo queda de cabelo, então a gente tem que começar a pensar em outras coisas que podem estar fazendo seu cabelo ainda continuar caindo. Que aí vai para aquela investigação lá das causas. Tá, tem mais alguma? Vamos lá. Boa tarde, todos da 91.
Doutora, eu gostaria de saber se descobrindo a causa da queda do cabelo, vamos supor, uma queda de mais de 3 meses, o cabelo já estando ralinho, ele volta a crescer e a encher, porque é a minha queda está com mais de 3 meses, né? Mas já fui no médico, estou aguardando os exames para saber o motivo, né? Mas mesmo assim, ele volta a crescer e encher de novo? Então, volta sim, desde que seja uma queda que o cabelo volte a crescer. Tipo, existem 2 tipos de queda de cabelo. Existe uma queda que é não cicatricial, quer dizer, aquela queda que você perde, mas você não vai ficar careca, mesmo que fique ralinho. Depois a gente corrige o problema, estimula e o cabelo volta a nascer perfeitamente, vai ficar ótimo. E tem aquela queda que pode ser uma doença, que pode evoluir para uma perda definitiva dos fios, como a gente estava falando aqui, em casos de quedas de cabelo, que a gente chama alopécias cicatriciais. Então, assim, no seu caso, começou agora 3 meses a queda, geralmente essa queda, né, por algum motivo de estresse, de infecção, carência de vitaminas, ela dura aí de 3 a 6 meses. Desde que corrigido qual é o problema. Então, tem que descobrir o que é que tá fazendo você cair esse cabelo, mulher. Então, vamos tratar de fato a causa. Tratou a causa, também não vai ser mágica. Tomar o remédio agora e agora nasceu. Jackson 5, né? Tomou e vai aparecer um monte de cabelo. Lembra que aqueles cabelos que caíram vão voltar a crescer, mas o cabelo cresce de meio a 1 centímetro por mês. Então, às vezes, o que é que acontece depois de 3 meses de queda? 3, 6 meses. Aí a mulher vê que tem aquele monte de fiozinho arrepiado, né? Fica aqueles cabelos assim, frizz. Por quê? Porque é o tempo de crescimento. Aqueles cabelos que caíram, eles vão crescer, mas não vão crescer com esse tamanhão de cabelo longo. Eles vão crescer pequenininhos. E até chegar nesse tamanho de cabelo aqui, leva meses. Vamos colocar aí, se é 12 centímetros, né? Em média, por ano, pega uma régua e vê o que é 12 centímetros. É isso que cresce no ano. Então, às vezes a mulher tem um cabelão na cintura, até voltar a ter o cabelão na cintura, pode botar aí uns 6, 7 anos, entendeu? Aí é só ter um pouquinho de paciência, mas volta sim, desde que trate corretamente. O mais importante é isso, não percam tempo usando suplemento de cabelo, shampoo de queda, tomando que a vitamina que a vizinha pegou, comprou na farmácia e disse que era boa, porque senão você perde tempo, né? E dinheiro, né? O principal é isso, dinheiro, porque também nem são muito baratas essas vitaminas gerais de cabelo. Né? É verdade. A outra pergunta, se a causa da queda for gestação, qual suplemento tomar? Então, se for só do pós-parto, não precisa tomar nada, porque é um processo de reparação fisiológica, quer dizer, natural do organismo. Toda mulher grávida, depois que ganha o neném, 3 meses depois vai começar a ter queda de cabelo, pelo motivo que eu expliquei lá no início na primeira parte da live, que é a questão dos hormônios que seguravam a gravidez e que seguram os cabelos. E esse estímulo vai embora quando o bebê nasce. Então, você tomar ou não tomar alguma vitamina depois do parto não vai servir assim, tipo, não vai influenciar em nada para parar a queda. Ela vai parar quando ela tiver de parar mesmo, que geralmente dura de 3 a 6 meses. Agora, o que é que tem que ver? Você continua tomando sua suplementação de ferro? Como é que estão os seus níveis de ferro? Será que você perdeu muito mais sangue, às vezes, do que o normal? E a suplementação ainda não foi suficiente? Será que suas reservas estão baixas? Se tiverem, aí você vai precisar de um upgrade de suplementação para poder não parar a queda, mas poder tirar um dos fatores que está contribuindo com a piora dela. E aí, lembrando que a queda de cabelo pós-parto, a queda normal, esperada, que é assim mesmo, que é um processo natural, ela começa 3 meses depois do parto e ela pode durar até 1 ano e meio. Em média, termina com 3 a 6 meses, mas tem mulheres que se arrastam um pouquinho mais e às vezes fica até 1 ano e meio. Mas a boa notícia é que você não vai ficar careca. Vai voltar a crescer cabelo, tudo de novo, só ter paciência. Mas você examinar, procurar um dermato para ver se tem algo a mais fora o pós-parto que possa estar influenciando e ajudando na acentuação dessa perda dos cabelos. E não suplementar ferro por sua conta e risco, né, doutora? Não precisa, porque você tem um ginecologista, né, e um obstetra que te acompanhou, que vai te passar essa orientação da suplementação. Eu não tenho um ginecologista, eu fui acompanhada pelo posto de saúde. Puxa, os médicos do PSF, as enfermeiras do PSF fazem super bem essa parte de acompanhamento da gestante. O que é que precisa? Lembre que você precisa ser acompanhada, né? Então, se deixe ser acompanhada, porque eu trabalhei muito em PSF na minha vida e eu fazia esse acompanhamento de pós-parto das gestantes. Então, siga a orientação, porque normalmente eles vão te orientar a continuar a tomar as vitaminas, né? Que muitas vezes até as mesmas que tomou durante a gravidez. Então, continue pelo menos 4 meses depois do parto, ainda continue tomando essa suplementação, né? Tá. Tem outra aqui. Tem algum estudo que fale sobre o mega hair causando queda capilar?
Na verdade, não precisa de estudo. Na verdade, é bem física mesmo, né? Existe uma alopecia chamada de alopecia de tração. Então, toda mulher, por exemplo, que prende o cabelo muito apertado, ou então que faz aquelas tranças que puxam, sabe? Que às vezes fica até assim, a pessoa fica até com a sobrancelha esticada de tanto que prende o cabelo. Essa tração dos fios faz da queda. E o mega hair, o que o mega hair faz com o fio? O mega hair é um outro cabelo que você vai prender no seu fio e vai fazer o quê? Uma tração. Vai puxar. É um peso a mais que aquele fio não tinha. Então, ele puxando pode dar uma alopécia de tração. Quer dizer, cair cabelo porque tá puxando, porque aquele fio ali do seu cabelo não estava preparado para receber um peso daquele. Eu geralmente indico quando a mulher quer fazer mega hair, que evite esses que sejam fixos, que grudem no cabelo. Existem mega hairs hoje que são como se fosse um tic-tac, que você coloca no cabelo, assim, prende, que aí você usa e fica muito bonito, assim, fica muito... Porque fica escondido aqui, e aí você chegou em casa, você tira, meio que pra dar um descanso pro cabelo, né, para o peso do cabelo. Agora, esses que ficam amarradinhos, que ficam 24 horas, eles danificam muito o fio, porque enrola, né, então acaba traumatizando um pouco o fio, e a questão do peso também para o cabelo. Tá. E a última, o que fazer se o cabelo cair após as luzes? Então, qualquer procedimento químico pode dar queda, mas dá principalmente quebra, tá? Então, às vezes, quando as mulheres falam assim, meu cabelo tá caindo muito depois de luzes, depois do alisamento. Às vezes não é queda, às vezes é quebra. Então, primeira coisa que eu digo, aí vem o ponto. Escolha uma pessoa para fazer direito essas suas luzes. Não vá fazer luzes em qualquer salão. Por quê? Os produtos variam, os preços variam e normalmente a qualidade varia aí também nessa questão de preço. Uhum. E aí, todo profissional que vai fazer luzes no cabelo, todo profissional, eles geralmente fazem um teste para ver se o seu cabelo vai aguentar. Se esse profissional não faz esse teste, já é um sinal aí de que talvez não vai dar bom, sabe? E aí, aconteceu de quebrar o cabelo, e aí não tem jeito. Mesmo que você hidrate, você vai hidratar o cabelo, vai usar aquelas máscaras restauradoras, mas a gente não consegue tirar esse dano que já foi causado da quebra. Aí vai ter que fazer o quê? Ir cortando até saindo daquele dano mesmo. Você pode hidratar e tal, para meio que fazer uma maquiagem no fio, para o fio ficar com um aspecto um pouco mais saudável, mas se ele tá quebrando... E sabia que isso aconteceu comigo quando eu era adolescente? Na verdade, não foi nem com luzes. Eu lembro quando eu era adolescente, estava numa febre de um negócio chamado, acho que era Enê. Era um produto que alisava e pintava o cabelo. Você fazia tipo umas 3 ou 4 aplicações e cada vez ia ficando mais liso o cabelo e mais preto. Olha a invenção. Eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu comprei esse negócio. A cabeleireira, vai ficar bom no seu cabelo. Aí eu apliquei a primeira, tudo bem. Ele sobreviveu na primeira. Quando eu fui lá fazer a segunda sessão, aí aplicou, rapaz, acho que não foi nem uma semana. Meu cabelo torou assim, de ficar assim, só 2 cotoquinhos aqui, quebrou todo o meu cabelo. E olha que eu nem terminei de fazer o processo, mas já dava pra ver que o negócio não ia dar certo. Um negócio que alisa e pinta ao mesmo tempo o produto. Aí eu digo, serviço, viu? Meu cabelo ficou a treva. Eu digo, pensa um bichinho com história, cabelo de mulher, viu? Você quer saber história? Você conversa com uma mulher, o que é que seu cabelo já passou na vida? Vai ter muita história boa pra ouvir. Doutora, uma curiosidade minha aqui pra gente finalizar. A gente tá quase terminando aqui, já estourou aqui, mas banhos quentes, banho quente e frequente, banho quente todo dia, pode provocar queda de cabelo? Então, o banho quente ele pode ressecar mais o cabelo, né? Aí a gente tem que ver o quente, que nível de quente. Porque eu tomo banho quente, por exemplo, mas tem gente que toma banho quente pelando, né? Que a fumaça, quando sai do banheiro, parece que a pessoa nem enxerga a pessoa saindo, né? Você é assim? É. Então, isso aí vai causar ressecamento no seu cabelo, não vai causar queda, mas com certeza a sua pele vai gritar, né? E seu cabelo vai também reclamar, porque você vai acabar tirando mais oleosidade, porque resseca muito, né? Água quente resseca muito. Mas é isso, mas a queda em si não, tá? Então tá. Vou continuar tomando meu banho quente pela 3 minutos já tô, né? É o seguinte, você que tem problemas com queda de cabelo, tá? A doutora Rubeli Marques atende aqui no Comercial Metropolitan. Tá aí a rede social dela, doutora, tudo junto, DRA Rubeli com 2 L's Marques, tá certo? Você vai aí no Instagram, segue a doutora Rubeli, tem várias dicas que todo dia ela posta lá. Inclusive a nossa live fica lá pra você ouvir ela inteira, tá bom, gente? Então você quer marcar pra tratar
trate da queda de cabelo com um profissional, gente, tá? Não procure a vizinha, não procure a cabeleireira, não. Procure a dermatologista. Então, 999838864. Esse telefone é o WhatsApp. Você marca a sua consulta, sua avaliação pelo WhatsApp. É importante a gente falar isso para você não comprar nada que alguém comprou. São pessoas diferentes, são couros cabeludos diferentes, são cabelos diferentes, né, doutora? E são profissionais diferentes para investigar, né? Eu fiz um post essa semana sobre queda de cabelo, e aí um monte de cabeleireira compartilhou. E eu achei tão legal isso, porque assim, eu acho que tem que ser cada um realmente no seu quadrado. Puxa, eu vou para uma cabeleireira para ela cuidar dos meus cabelos, dos produtos que vai usar aqui para hidratar, a melhor tintura, já que eu tenho luzes também. Mas a queda envolve algum processo interno que vai ser investigado, que pode envolver realmente alguma coisa de doença. Então, isso tem que ser com um médico, tem que ser com um dermatologista. Então, eu digo, aí depois eu fui na cabeleireira escovar o cabelo e disse, Roberto, foi tão bom você falar aquilo ali, porque o povo chega aqui no salão e quer que a gente diga o que é que usa para poder parar a queda e quer que a gente dê a solução, sendo que a solução é procurar um médico, né? Então, na verdade, é isso. Cada um no seu quadrado, a cabeleireira super importante para a indicação dos produtos para o seu tipo de cabelo e tudo mais, e fazer os procedimentos que você quer fazer da forma mais correta possível. Mas quando tem um problema como esse aí, realmente a investigação tem que ser com um dermatologista de sua confiança. Perfeito. Muito bem. Doutora Robélia, obrigado. Até a próxima quinta, se Deus quiser, com Sentindo na Pele aqui. Tchau.